Primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos ler em nome de Jesus. Vamos ler de 1 a 10. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Palavra de Deus. Vamos repetir o versículo 8, toda a igreja? 1, 2, 3. Glória a Deus. Palavra de Deus, tome assento, louvando a Deus. Nós vamos dar sequência ao seminário Dúvidas e Polêmicas. O que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela diz. Esse versículo que nós lemos, destacando o versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo vai ser a base do assunto dessa terça-feira, do tema dessa terça-feira. Afinal, o inimigo pode ou não atingir o crente? Afinal, o inimigo pode ou não atingir o crente? Porque nós ouvimos tantas coisas na internet, não é? O diabo está debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé está a rocha. Se o diabo tivesse debaixo do pé de um crente, eu acho que ele não ia ficar em pé, não. Mas aí a gente tem alguns jargões, né? A gente usa algumas palavras para dizer que nós já vencemos. Mas quando que esse já vencemos pode realmente ser uma realidade na minha vida? O crente pode ficar possesso? O demônio pode entrar na vida de um crente? A obra maligna pode atingir um crente? São coisas que nós precisamos ter respostas. Quando Pedro escreveu essa carta aos dispersos, quando Pedro traz tantas informações
maravilhosas. Ele revela que nós somos geração eleita, nação santa, né? 1 de Pedro 2, 9, 10, por ali, e outras coisas mais. E agora ele chega nessa altura do capítulo 5, veja que o texto imediato, antes do sede sóbrios e vigiai, porque o diabo anda ao vosso derredor, ele está falando sobre ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está, antes da ansiedade, ele está falando, por isso humilha, debaixo da potente mão do Senhor. Tem um trajeto para que o crente seja guardado, para que o diabo não tenha poder. E eu digo isso com tristeza, que o diabo está alcançando muitas mentes, muitos corações, muitas famílias, destruindo muitos casamentos. O espírito de divórcio, não estou falando do divórcio, nós vamos falar de questão espiritual, ok? O espírito do divórcio está tendo muitos êxitos, está faltando vigilância, está faltando temor, e o temor é aquela coisa que nós falamos aqui no domingo, não é? O temor é a noção da presença de Deus em todo o tempo, vendo a minha vida. Deus está me vendo toda hora, e Deus está lendo os meus pensamentos, todas as coisas estão nuas e patentes, abertas diante de Deus. Aos olhos de Deus ninguém fica fora. Lá o seu coração, Deus está fazendo a leitura dele. O meu coração, Deus está fazendo a leitura dele. Deus está fazendo a leitura não só do que está ali naquele coração, mas o porquê está ali. Deus não faz a leitura das palavras que eu disse antes de ver por que eu disse. Qual a intenção das palavras? Pastor, então, como que eu faço? Como que eu vou fugir de Deus? Ninguém foge de Deus. Salmo 139 revela esse Deus onipresente. Davi faz a pergunta, para onde fugirei da tua presença? Se eu ponho a cama lá, e se eu vou lá, não tem jeito, se for para cima, se for para baixo, o Senhor está em todo lugar. Pastor, então é difícil mais servir a Deus? Depende. É difícil quando a gente não quer saber de Deus. Porque quando a gente quer saber de Deus, é tão maravilhoso. É tão gostoso ir para a casa de Deus. É tão gostoso cumprir os nossos deveres. A mínima coisa de fidelidade que a gente pode fazer a Deus é cumprir as pequenas coisas. Estar na casa de Deus, ler a palavra de Deus, ter as nossas vidas em jejum regular, ter uma vida de oração, é o mínimo, é a manutenção da fé. Mas aí a gente está na igreja, mas está dormindo, está na igreja desinteressado às vezes, está na igreja mais com rancor do irmão, do pastor, da pastora, do que para estar ali adorando. É tão difícil isso. Então o diabo tem alcançado algumas vidas, algumas mentes. Eu sei, irmãos, que quem está na igreja hoje é herói sobrevivente. Porque o que tem de crente na igreja que faz mal para os outros, que fala mal, que levanta contra, é ou não é, meus irmãos? Então eu vou deixar de estar na igreja? Não, é ali que eu vou mostrar que quero servir a Deus mesmo. É ali que eu vou mostrar que eu estou decidido, que eu estou ali por causa de Jesus Cristo, e eu tenho que amar esses irmãos. Por quê? Porque primeiro Jesus me amou, e eu não era uma pessoa fácil de ser amado, não. E o Pedro que está falando sobre esse negócio de cuidado com o diabo, vigia, fica sóbrio, ele está falando, e ele teve uma experiência muito especial a respeito disso. Lá em Lucas 22, 31, quando Jesus fala assim, 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro passou por essa peneira. Olha o que essa peneira aqui, irmãos,
no grego é cineasso, com Z, cineasso, que quer dizer peneirar, sacudir numa peneira, pela agitação interna, o figurativo, pela agitação interna, tentar a fé de alguém até o limite. Pedro foi testado assim. E ele está falando, vigia, o diabo não está brincando de destruir vocês não. A destruição pode ser hoje. Vigia. Aí, depois nós vamos ver essas palavrinhas aqui para entendermos, mas escute bem isso. O diabo nunca, jamais poderá tocar num cristão fiel, a não ser como no caso de Jó, quando Deus tinha um plano estabelecido. Então não foi o diabo que tocou em Jó, foi Deus que tocou através do diabo. Entenda isso. O diabo nunca vai poder. Escute bem isso. Se o diabo pudesse, eu não estaria nesse altar. Se o diabo pudesse, você não estaria nessa igreja. Ele não pode tocar num crente fiel. Então, o grande segredo da vida cristã é ser fiel. Mas o povo hoje não gosta de ouvir palavras para a gente ser fiel. O povo hoje, em termos gerais, gosta de ouvir que Deus vai me dar, que Deus vai fazer. Acorda aí. Que Deus vai fazer, escuta aí o que eu estou falando. O diabo costuma dar sono para as pessoas nessa hora. Quando você vai trabalhar qualquer questão espiritual, cuidado com o sono. Porque o sono faz a pessoa ficar sem entendimento. Sacode aí e expulsa essa seta em nome de Jesus. O crente, as palavras que nos levam à fidelidade, eu louvo a Deus por essa igreja, o culto de estudo, tanta gente que tem para a glória de Jesus. Mas eu estou falando em termos gerais. As palavras de fidelidade, de cobrança, de mudança, não são apreciadas hoje mais em muitos lugares. A gente quer ganhar almas com uma vida desregrada. Não, eu tenho uma célula em casa, a célula tem 40 pessoas. Não, o cara que é líder da célula está namorando com 3 meninas. Deus não quer profissionais, queridos. Deus quer pessoas que vivem a essência de servir. Deus está em busca de pessoas que Ele não precise dizer naquele dia: eu não te conheço. Não, mas eu fiz maravilhas, eu fiz milagres. Mateus 7, 21, 22. Eu fiz tanta coisa no teu nome, Senhor. Expulsei demônios, eu profetizei. Eu fui usado. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Eu não conheço. Ser usado por Deus não me faz ser alguém que o céu se alegra. O que o céu se alegra é quando alguém anda na presença de Deus e luta para ser perfeito aos olhos de Deus. E esse Deus está me vendo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. 24 horas, a briga com a minha esposa e a palavra que eu xinguei ela, Ele sabe. Está registrado lá. A briga com o esposo e a palavra que a esposa xingou ele, está registrado lá. E ele está dizendo para nós, nas escrituras, quem não ama a Bíblia vai fugir disso. Que nós temos que dar conta de toda a palavra frívola, louca, impensada que sai da nossa boca. Por ela seremos julgados, absolvidos ou condenados. Nós temos que lutar para ter uma vida de fidelidade. E o diabo está tocando em muita gente e tirando do caminho. Preste atenção. O diabo já deslocou os pés de muita gente
do centro da vontade de Deus. E o lugar da manutenção, da proteção de Deus é o centro da vontade de Deus. Você entende isso ou não? Nós podemos ser as pessoas mais ungidas em termos de poder, de fazer, de operar maravilhas e milagres, mas se não tem vida com Deus, você é um zero, lixo, nada. E eu também. Nós temos que acordar. Nós temos que despertar para entender o que é uma vida cristã, autêntica. Não estou dizendo de sermos chamados de evangélicos. Não, uma vida cristã autêntica. Quando a vida cristã é autêntica, será encontrado em mim, será encontrado em você o sacrifício. Você entende isso ou não? Se não há sacrifício em mim, não há Cristo em mim. Guarda essa frase, diga ela por favor. Como que eu faço para ter Jesus em mim? Eu tenho um sacrifício de fazer o quê? Negar a mim mesmo. É um tempo que as pessoas colocam as postagens lá na internet, uma música mundana. Quantas postagens de crente com música mundana de fundo? Precisa aceitar Jesus. Irmão, do mundo eu fui. Eu apreciava todo tipo de qualquer tipo de música, de dança, de tanta coisa. Quando Jesus me converteu na presbiteriana tradicional, que podia na época fazer isso. Só que o Espírito Santo diz, agora é para a glória de Deus. Agora a sua vida é para a glória de Deus. Eu te converti, você agora é meu. Se os meus ouvidos são de Deus, eles não são para esse tipo de coisa. As minhas postagens não são para esse tipo de coisa. Está gostando? Precisa ter uma vida cristã. E agora que vem, se você tem uma vida cristã, de fato, conforme a palavra, lutando, né? Você não vai ser perfeito, mas está lutando e melhorando todo dia. Se você tem, aí vai acontecer uma coisa, uma perseguição, um levante. Aí a sua família vai dizer que você é fanático, que você está exagerado, que meu Deus do céu, né? A mãe vai levantar contra a filha. Eu já vi isso aqui na igreja, nesses 20 e tantos anos, 22 anos de pastoreio. A mãe levantar contra a filha porque estava orando, porque estava jejuando demais. Aí a filha desviou, envolveu com bruxaria. Porque os pais não admitem que os seus filhos tenham essa experiência. Irmão, quando a gente vem para Deus, o sacrifício é maior. Porque tem uma limpeza maior para acontecer em nós. Aí os pais passam na frente e evitam que os filhos, impedem que os filhos tenham seus propósitos. Quando alguém se levanta para ser fiel, o diabo se levanta furioso. Um dos sinais de que você está andando com Deus é a fúria do diabo. Ele está andando de redor de quem aqui? Dos perdidos ou dos achados? Dos vazios ou dos cheios? Essa igreja está sofrendo uma perseguição terrível. E Pedro dando conselhos. Olha, se nós estamos padecendo por amor a Cristo, nós somos bem-aventurados. Não estranhe a ardente perseguição. Isso acontece conosco, os nossos irmãos também estão sendo perseguidos. Não é que a igreja quer ser perseguida, irmãos, nós não queremos ser perseguidos, mas se você se encher do Espírito Santo, vai. Aí que vem o negócio, o infiel não entra para o céu.
eu tenho que ser fiel. Hã? E aí, você quer o céu ou quer só fantasiar de igreja? Qual que é a resposta? Então prepare-se. Assim como me odiaram, disse Jesus, também odiarão a vós. Assim como me perseguiram, também perseguirão a vós. Mas tem um negócio, assim como ouviram as minhas palavras, vão ouvir de vocês também. Tem que permanecer fiel. E quando, olhando aí para 1 de Pedro 5,7, 5,8, fica aí com a Bíblia aberta, por gentileza. Primeira coisa que Pedro fala é: sede sóbrios e vigiai. Então, a interpretação imediata, fora do universo bíblico, mas no contexto, quer dizer que a ansiedade vai intoxicar a alma. Tem gente que não consegue ter fé mais por causa da ansiedade. Jesus não cura mais aquela pessoa. Agora tem que ser só por aquele caminho do profissional. Intoxicou a alma. Deus está procurando pessoas que receberam todas as notícias. Não dá, não tem jeito, acabou. E a pessoa que acabou o dinheiro, que não tem mais recurso, e ela ouve falar de Jesus e diz: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Você não escutou não, né? Essa mulher era para estar cheia de ansiedade. Ah, mais um? Quando é? Não vou crer mais, eu tenho que ficar aqui e morrer em paz. Não, ela ouviu falar de Jesus. Se eu tão somente tocar nele, ficarei curado. Isso tem que voltar para nós. Não, mas eu estou com um problema crônico. Se eu simplesmente for na igreja hoje, eu creio que ele vai me curar. Eu vou fazer uma campanha nessa semana, vou orar todo dia, eu creio que ele vai me curar no final dessa semana. Nós temos que ter obras de fé. Mas muita gente realmente está com a alma intoxicada. A ansiedade agora está tão grande que tem que passear todo dia, mas mesmo assim não acha paz. Por isso que Pedro diz: seja sóbrio, contenha-se, comece a apreciar e contemplar as coisas da fé. Quando ele usa, irmãos, a palavra vigiai contra o vosso adversário, ele está mandando a gente, olha que a palavra gregorel, já falei para vocês resumido aqui, né, que é vigiai, é gregorel, que quer dizer, fique acordado 24 horas e atento. Mas algo novo, tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Tomar cuidado, fugir das negligências. Quantos, escute, nós estamos num tempo que faltar um culto é perder uma porção de alimento, que se eu faltar o próximo culto é bem possível que eu não tenha força para vir no próximo. E a gente não acorda para isso. Por que eu tenho que ir na igreja todo dia? Porque eu quero o céu. Eu agora sou de uma nova sociedade, a sociedade cristã. Tomar cuidado para que a minha negligência não permita a queda. E aí ele diz assim, o vosso adversário. Sabe o que quer dizer essa palavra no original, que eu estava estudando sobre isso? O adversário em um tribunal de justiça. Zacarias 3:1, DCM. Esse adversário aqui, ele é um acusador e um difamador diante de Deus das nossas vidas.
E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Com justiça. Ele não pode, ele não merece, ele fez isso, ele fez aquilo. E olha o que diz Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Mentiu, o acusador tem um argumento de justiça para que você pague o preço disso. Negligenciou, mesma coisa. Isso é igual quando alguém fala assim: nossa, eu não vou poder comer mais doce. E eu falo: glória a Deus, porque fazia mal. Então vai te fazer bem. Ah, mas eu não sei se... Não vai fazer mal? Então glória a Deus. Agora você vai comer coisa que faz bem. Põe isso na sua cabeça. Ah, não posso mais comer gordura. Glória a Deus. Não tem só gordura, coisa gostosa na vida, não. Por quê? Porque vai fazer bem. Glória a Deus, porque tem Satanás para nos acusar. Porque aí nós vamos vigiar mais. Escutou não? Nós vamos vigiar mais. Nós vamos vigiar com a língua, vigiar com a cabeça, vigiar com os sentimentos, porque tem um acusador que não está brincando de matar, roubar e destruir. A gente amadurece com problemas. A gente amadurece com dificuldades. Você olha para o Jean ali, ó, o Jean está quase igual eu, o Jean. Mas ele teve que exercitar bastante para chegar ali. Na nossa fé a gente cresce com o exercício. Nós temos que exercitar os dons, exercitar o amor, exercitar a palavra. Não é hora de brincar, irmãos, é hora de levar a sério o que é servir a Deus, é hora de levar a sério o que é ser obreiro, o que é ser obreira, o que é ser um membro do corpo de Cristo, é hora de levar a sério, é hora de nós vigiarmos, porque o adversário está de pé, mais do que nunca ele está de pé. E onde ele está? O texto diz, derredor, peripatel, que quer dizer fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades. Ele está observando para fazer bom uso da negligência de alguém, da mente de alguém, do medo de alguém, da ansiedade de alguém, da falta de fé de alguém. Ele está ali ao derredor, estudando, aperfeiçoando o seu estudo. Por isso, o diabo, ele tem paciência. Eu ouvi essa colocação que eu vou fazer agora, há uns 20 anos atrás, de um pastor muito querido, chamado Nizazi Pedro, um pastor angolano, doutor Nizazi Pedro. Tive o prazer de conhecê-lo, de andar com ele em Anápolis, na ocasião que ele veio. Ele fala, o diabo, em português, né? O diabo faz igual a gente faz com a galinha. Pega o biduim e vai pôr no biduim. A galinha baixa a cabeça, vai comendo um grãozinho, com a cabeça baixa, vai comendo, vai comendo. Quando ela vê, a arapuca desceu. O diabo tem paciência. Vai minando, vai colocando mágoa, vai colocando ressentimento, coloca o esposo mais a esposa conversar na mesa, abobrinha, e ele vai jogando, aí o coração contamina, aí chega na igreja, toda a palavra do pastor é palavra de acusação, de indireta, não podia falar isso, não podia falar, dá uma vontade de levantar e ir embora da igreja, porque já está lá dentro da arapuca.
Enquanto tem gente que ouve a palavra e é transformado, é mudado, é curado, é sarado, é liberto, é ungido, é cheio do Espírito Santo. E a pessoa não nota isso, porque já está dentro da arapuca. A paciência do diabo foi dando um grãozinho de amendoim, mais outro grãozinho de amendoim, mais outro grãozinho. Pronto. E outra coisa, ele está ao derredor com essa estratégia toda, rugindo como um leão, implicando sua sede violenta e insaciável. Um leão, quando ele está com esse propósito, ele está com fome, querendo comer ontem. Leva a sério, pelo amor de Deus. Nós que saímos das sarjetas da vida, levemos a sério, pelo amor de Deus. O diabo não está brincando de piorar as nossas vidas. O Espírito Santo está sendo derramado, querendo nos encher, querendo nos revigorar, restaurar, fortalecer, ungir, levantar. Por isso Paulo aos Efésios: não dê lugar ao diabo. E ele está rugindo como um leão. Através do pecado do homem, ele obteve a justiça de Deus do seu lado, o diabo, contra nós. Através do pecado, é a justiça. Por isso que, quando nós queremos sermos livres disso, nós temos que buscar um advogado chamado Jesus Cristo, o único. E a Bíblia diz que ele está procurando quem possa tragar. Essa palavra procurar é zetel. Lembrei do zetelo, que eu não sei nem o que significa isso. Zetel, que quer dizer procurar, no sentido de descobrir. Procurar pelo pensamento, meditação, raciocínio e investigação. Tipo assim, ele vai olhando, ali está com o WhatsApp ligado, alvo. Entrou no Wi-Fi da igreja, está disfarçando, alvo. O coração magoou, alvo. Olha, está olhando para as pernas da irmã, alvo. Olha lá, a forma que vestiu aquela roupa, alvo. O diabo não entra na nossa alma e não consegue discerni-la, mas pelo que nós fazemos, praticamos, vestimos, falamos, ele investiga e chega num veredito. Está entendendo ou não? E aí, querido, sabe o que é mais dramático ou drástico? É que a maioria cai por nada, por coisinhas pequenas. Porque o diabo age muito mais com as coisas pequenas do que com as grandes. As grandes a gente tem medo. Se aparecer um leão grandão na nossa frente, a gente fica com medo. Se aparecer um filhotinho, a gente vai, que gracinha. E quer até levar para casa. Sim ou não? Por isso que a Bíblia está dizendo, vigia. Vigiai, 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 seja sóbrio, tenha lucidez, entenda essas coisas. E o que ele quer fazer quando ele está procurando? Devorar, tragar, no sentido de devorar, catapinho, no grego, catapinon, tomar, engolir, devorar, tragar, destruir, emaranhar em ansiedades mundanas e outras armadilhas para finalmente destruir. É o interesse dele, é o propósito dele. E esse adversário não está morto, e ele não morre. Ele vai ser lançado no final de tudo, Apocalipse 20:10, no lago de fogo e enxofre, e vai passar a eternidade condenado.
Só que Ele quer levar muitos com Ele para esse lugar. É hora de despertamento. Deus não quer uma igreja cara fechada, vivendo no pecado. Deus quer uma igreja que Ele possa encher do Espírito Santo, que Ele possa usar. Ele quer uma igreja que tenha alegria de estar com Ele, e que não esteja na casa dele para passar tempo, ou porque faltou muitos cultos. Ele quer uma igreja viva, uma igreja que ama glorificar e honrar o seu santo nome. Amém. Amém. Como se tornar presa fácil para o diabo? É a próxima pergunta. Como se tornar presa fácil para o diabo? A. Brechas que se abrem, inimigo que tem êxito. Paulo fala da armadura em Efésios 6, 10 a 18. A armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, sapato da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé e a oração. Versículo 18. E a oração. E aí ele fala dessa armadura para nós permanecermos inabaláveis, para que o dia mau não tenha êxito sobre as nossas vidas, para que a gente possa vencer o dia mau. Então, se Paulo está falando de uma armadura que tem que ser completa, é porque a guerra é uma batalha difícil. E essa armadura, o que o inimigo faz quando vê um adversário vestido de armadura? Procura brechas na armadura. Onde que Davi atingiu Golias? Por que na testa? Porque é onde tinha uma brecha. Muitos soldados morriam atingidos debaixo do braço, porque era a brecha da armadura. A estratégia, uma das estratégias do adversário é descobrir onde está a brecha da armadura. Por isso Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus para poder vencer. Uma das coisas mais importantes hoje, eu acredito nisso, que a igreja tem que fazer é guardar o coração. Irmão, a gente fala até com certa irritação, porque tantas vezes nós falamos sobre isso, aí daqui um pouco está a gente magoado, está a gente com problema de saúde por causa da mágoa, não perdoa, diz que tem razão para não perdoar. Como que alguém enfermo pode dizer que tem razão para não perdoar, sendo que o perdão cura? Olha se o diabo já não convenceu. Como que alguém em sã consciência é convencido de deixar Jesus porque, eu acho que Jesus não quer saber de mim. Irmão, se ele falar que não quer saber de mim, eu vou implorar para ele o dia todo para que ele queira saber de mim. Eu preciso dele, não é ele que precisa de mim. Eu preciso desesperadamente de Deus. Eu é que preciso dele. Eu não vou deixar Deus porque ele parou de falar comigo em profecia. Eu vou implorar para ele voltar a falar comigo. Não, mas as pessoas estão sendo convencidas. Não, diga para o seu vizinho, não abra brechas. E como nós vimos, ele é um adversário, um inimigo, que age querendo usar a justiça. Por isso que ele vai falar com Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele usa a palavra. Uma das coisas na Bíblia Sagrada, abram lá, Lucas 8:12. Lucas 8:12. Mesmo tendo no monitor, abra a sua Bíblia, por favor.
Olha o que está dizendo Lucas 8:12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Quando a semente da palavra é lançada, trazendo verdades salvadoras, o diabo se levanta em suas setas e faz com que muitos não acreditem naquilo que estão ouvindo. Porque se acreditar, vai mudar. E se mudar, o diabo não pode tocar. Então ele quer tirar a palavra. Pode mentir, não tem problema. Uma pessoa lá em Portugal falando com o pastor Jean: olha, me disseram que não pode mentir. Isso é bobeira, Deus não está não sei o quê. Não, pode mentir de vez em quando, todo mundo mente. E aí uma mulher já de muitos anos de fé, falando um punhado de coisa que não tem importância, porque ouviu demais e o diabo convenceu. Irmãos, o diabo usa mentira para fazer com que ela se torne verdade em muitos corações. E o nosso cérebro é uma máquina muito fabulosa, fantástica. O nosso cérebro é convencido pelas repetições. Se ele for convencido por 3 ocasiões da mesma coisa, mesmo sendo errado, o cérebro vai acreditar que aquilo é verdade. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você rejeita. Pastor, tem tanta gente falando tanta coisa, onde está a verdade? A pergunta de Pilatos para Jesus: quem é a verdade? O que é a verdade? Sabe onde está a verdade? Nas coisas puras. Tudo aquilo que te leva para mais perto de Deus, se está na Bíblia, é a palavra que você deve ouvir. Tudo aquilo que te santifica mais, tudo aquilo que te faz amar mais, perdoar mais, compreender mais, se negar mais, tudo aquilo que te leva para o céu, para mais perto do céu, seja puro de coração, puro de entendimento. O que te tira de Deus, o que te afasta do perdão, o que te afasta de compreender o irmão, aquele que te faz odiar o irmão, foge dessas coisas em nome de Jesus, ainda que tenha um versículo. Aí o diabo vem, porque ele não quer que essa verdade permaneça em nós, porque a verdade vai fazer o que comigo, que diz o texto? Vai me salvar. A verdade. Quantas vezes nós aqui ouvimos palavras aqui no culto e saiu contrariado? Verdade ou sim? Sim ou não? Verdade. Mas lá na sua casa o Espírito Santo falou: mas é verdade ou não é? Quem já passou por essa experiência? Ai, o tanto de mão. Porque nós temos a mania de rejeitar verdades, porque o diabo de certa forma já pôs um parâmetro em nós. Perca esse parâmetro em nome do Senhor Jesus Cristo. Ame a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo aos Coríntios 13:8. A verdade liberta, a verdade converte, a verdade lava, a verdade limpa, a verdade me faz nova criatura. Pelo amor de Deus, tem uma reação de alguém que ama a palavra. É a palavra que é o segredo da vida cristã. Outra coisa, vamos ler João 13, versículo 2. Olha o que acontece. João 13, Evangelho, versículo 2. E acabada a ceia. Glória a Jesus. E acabada a ceia. Depois do que, irmãos? Depois da santa ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O camarada está lá junto com todo mundo, ouvindo as palavras de quem? Como que são as palavras de Jesus? Palavras de vida.
palavras de vida eterna, palavras de paz, palavras de sabedoria, palavras que nenhum outro jamais falou. E Judas ouvindo, assim, ao vivo. Aqui você está ouvindo a palavra de Jesus através de um servo, através de uma serva, através de alguém que pregou. Mas lá era a própria pessoa de Jesus falando. E aí o camarada vai para a Santa Ceia, já tendo o diabo convencido ele. Olha onde que pode chegar a ação do diabo em quem abre brechas. Porque Judas, queridos irmãos, Judas era para ser o homem mais ungido dos discípulos. Por quê, pastor? Porque ele era amigo íntimo de Jesus. Salmo 55, 12 a 14. Se fosse meu inimigo, mas era o meu amigo íntimo, que ia comigo, pegado na minha boca o bocado. Era o amigo íntimo. 41, 9 de Salmos. Era o amigo íntimo de Jesus. Judas andava pertinho de Jesus. Judas era o homem da confiança de trocas. E esse deixou o diabo entrar no coração dele. Você acha que nós podemos abrir sequer uma brechazinha, queridos? Não brinca com isso, não. Quem sabe quem foi a tia Neiva? Quem sabe quem foi a tia Neiva, além da Margarete? Margarete foi do Vale do Amanhecer. Tia Neiva foi a líder do Vale do Amanhecer, agora ela já morreu. Sabe quem ela era? Uma assembleiana ungida. Blasfemou contra o Espírito Santo. Se tornou líder de uma das maiores seitas do Brasil, infelizmente. Vacila não, meu irmão. Não brinca de servir a Deus, não. Mergulhe. Jesus é maravilhoso. A fé é maravilhosa. Ser de Jesus, não tem nada na vida que compara em ser de Jesus, estar com Jesus, amar Jesus, ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua inteligência, toda a tua força. Você não consegue dar glória a Deus, não? Só alguns irmãos? Ame a Deus de verdade. Tem pessoas que é difícil amar, para alguns. Irmãos, eu até reconheço isso. Mas Jesus não é difícil de amar, meu irmão. Por favor. Jesus é a pessoa mais doce que alguém pode amar na vida. Pessoa mais graciosa, mais gloriosa, mais maravilhosa que alguém pode encontrar na vida. Jesus não é difícil de amar. Jesus é muito fácil amar Jesus. É muito gostoso amar Jesus. Ame Ele de todo o coração. Olha, meus irmãos, Mateus 24, 10, nesse mesmo tema ainda. Nesse tempo, a Bíblia diz, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O diabo vai entrar no coração de muita gente e colocar essas coisas. Traições, ódio, escândalos. Irmãos, quantas fofocas no nosso meio. Quantas reuniões para dizer que não concorda. Comentários maldosos em redes sociais, pensamentos durante mensagens quando estão sendo pregadas, casais e suas interpretações dos cultos. Quantas coisas o diabo tem entrado lá no coração e depositado. E nós fazemos parte de uma igreja que fala o que precisamos ouvir. Ou nós nos alegramos com Deus, ou nós não permaneceremos.
Eu me alegrarei no Senhor. 1 de João 3,8. Abram lá, mais perto de Apocalipse, depois das cartas de Pedro. 1 de João 3,8. Estamos falando para não abrir brechas, porque o diabo age nas brechas. Quem comete o pecado é do diabo. É uma afirmação? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quantas pessoas o diabo tem sido o dono delas porque elas vivem na prática do pecado, não abandonam o pecado. Às vezes olha para o pastor com a carinha de santo, participa das coisas da igreja, mas tem uma prática de pecado. E o que o texto está dizendo? Que aqui nem brecha é uma passagem de certidão para o diabo. É dar a escritura para o diabo, é propriedade. Quem vive pecando é o pecado voluntário, a prática constante. Foge em nome de Jesus, esconda-te naquele que se manifestou para destruir as obras do diabo. O ruim de tudo isso é que pessoas na prática do pecado, elas dizem que não tem problema. Meus queridos, pecado grande, pecado pequeno, nas nossas interpretações, são brechas. Porque para Deus pecado é pecado, só que tem condenações de graus maiores. Vamos lá, 1 Timóteo 3,6. Quem está entendendo o estudo? Abra a Bíblia, minhas filhinhas, abre aí, 1 Timóteo 3,6, é tão bom usar a Bíblia. Oh, meu Deus. Primeira Timóteo 3,6. Não neófito, falando sobre obreiros, mas aí nos dá sugestão para os temas. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A pergunta de regra de hermenêutica: como cair na condenação do diabo? Ensoberbecer-se. O que é ensoberbecer-se? Tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolente, estar cheio de arrogância. E assim, a Bíblia diz que quem faz isso cai na condenação do diabo. O que é a condenação do diabo? É a sentença condenatória, é um julgamento penal, um assunto a ser decidido somente judicialmente, um caso da corte. Se alguém se enche de soberba, enche de orgulho, de prepotência, de arrogância, começa a falar coisas e tal, queridos irmãos, vai cair na condenação do diabo, porque o próprio diabo foi condenado por isso. E por que é que ele foi condenado e nós não? Olha a acusação. E ele era o anjo, querubim, perfeito. Ele era melhor do que nós. Tinha mais funções do que nós. Era mais exaltado em glória. E caiu. Seja humilde. Seja humilde. Não é fácil não, mas tem que ser. Aceita. Passa pela prova cantando louvor. Se alegra no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Põe um grupo de louvor para cantar no meio da guerra. Levanta na prisão e canta louvores.
Reaja como alguém que confia em quem está no trono. Arabai, uracanda sobrecandaraia. Deixa o seu ministério ser aprovado. Passa pela prova, deixa Deus te amadurecer. Queira mais com você, Ganaíba. Deus está dizendo: eu quero levantar uma igreja de verdade nesta última hora. Mateus 13, abram, versículos 25 e 26. Mateus capítulo 13, 25 e 26. Mas dormindo os homens, outra brecha, é a quinta brecha que nós estamos falando. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Agora vai lá no versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O diabo tem semeado o joio no meio do trigo. Cuidado. Quando que isso acontece? Quando dorme. Fica acordado, irmão. Não vacile. Muita gente está dormindo o sono da negligência. Não ora mais, não jejua mais, não tem mais fidelidade. Palavras como de domingo não tocam mais. Pelo contrário, faz ficar bravo. Não durma não, meu querido. Nesse caso é para ficar acordado. O diabo está aproveitando as noites. Escute a voz do Espírito Santo através de um fanico de barro. O diabo tem usado as noites para semear as suas maldades, semear tropeços. Em nome de Jesus, abre os seus olhos. Em nome de Jesus, abre os olhos espirituais. Abra os ouvidos espirituais. Deus está reservando um novo tempo para a sua igreja. Esse tempo está chegando, nós precisamos estar dentro dele. Derai, Shakamasu, Kandarai. Toma cuidado para não ser contaminado pelo joio. No meio de nós, não se engane, no meio de nós, tem pessoas querendo nos desviar da verdadeira fé e estão no meio de nós. Pastor, então vamos tirar essas pessoas. Deus não mandou tirar, Deus mandou permanecer. Esse joio vai poder me revelar se eu sou trigo. Deus é sábio no que permite e no que faz. O joio vai revelar no final da colheita se eu sou ou não um trigo. Se eu sou joio, então a primeira ceifa é para ser queimado. Mas se eu sou trigo, vou ser guardado no porão de Deus, no celeiro de Deus. Arabagaço, daragaia. Edamasadaia. Não odeia o joio, não discrimina o joio, mas mostra que você é trigo. Aleluia. Cuidado com os infiltrados na igreja. Muitos destes podem se tornar trigo, e glória a Deus por isso, e nós queremos que isso aconteça. Mas enquanto não, são infiltrados. São pessoas que vão fazer a sua fé esfriar, o seu amor esfriar. Pessoas que vão pegar dores de você e vão querer inventar muita coisa e vai acabar com a sua fé. Que ninguém pegue as suas dores. Nossas dores nós lançamos em Cristo Jesus.
que nós possamos nos levantar com fé e coragem, com uma alegria de servir, de ser de Deus. Esta palavra que está sendo pregada, um dia ela me lavou, um dia ela me santificou, um dia ela te lavou, um dia ela te santificou. Não odeie ela não, ame ela, deixe ela vir para o seu coração, e ela vai continuar transformando e mudando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Sexta brecha, 1 de João 3,10, vamos lá, 1 de João, abram as Bíblias, 3,10, perto de Apocalipse, as cartas de João, as cartas joaninas. Como é bom estudar a mente de João, a doutrina de João, esse amor de João. Quem está falando aqui, tomado pelo Espírito, é o discípulo do amor. Só que o discípulo do amor não poupa palavras. Esse amor que estão pregando hoje, que omite a verdade, que poupa as palavras, não é amor, é engano. Olha o que diz a palavra do discípulo do amor, 1 de João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Só tem dois senhores, não existe outro. Ou é o diabo ou é Deus. Ele está dizendo aqui, qualquer que não pratica a justiça. O que é pratica a justiça? Estado daquele que é como deve ser. Justiça. Condição aceitável para Deus. Praticar a justiça é viver numa condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ações corretas. Isso é praticar a justiça. Em síntese, é ser piedoso. Amar seu irmão. Estou falando nos textos originais que nos leva a um entendimento ainda mais profundo. Sim ou não? Amar o seu irmão. A palavra no original quer dizer receber com alegria, acolher, gostar muito, amar ternamente. Qualquer que não vive isso é do diabo. Meu Deus do céu. Aí a pessoa diz assim, mas como que eu vou amar aquele irmão fulano de tal? É difícil. Aí que vem a questão, meu querido. Se tivermos um encontro com Jesus, não será difícil. Porque tudo é pela graça. O segredo de toda a vida é ser fiel a Deus, buscar de Deus, ser de Deus, a manutenção da fé, porque aí não vai faltar graça. É a graça que nos leva a viver isso. A graça não é simplesmente, como alguns entendem por aí, uma porta aberta para eu ir para o céu, não. A graça, quando ela vem para mim, eu confessando Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, a graça me faz um imitador do Senhor, amar como Ele amou, viver como Ele viveu, no meu contexto de vida Ele viveria, perdoar como Ele perdoou. A graça me faz alguém que tem a mente de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo. A graça é o poder de Deus para que eu viva sem pecado. Tecai charamaim comandácia. Aleluia, estou encerrando. A sétima brecha. Lucas capítulo 11, vá lá por favor. O Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro Evangelho. Capítulo 11. Vá ao versículo 17. Lucas 11, versículo 17 a seguir. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá.
E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, donde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Algumas coisas, queridos irmãos. O mais valente venceu o menos valente. Se fortaleça. 6:10, voltando ao texto de Efésios, o primeiro versículo antes da armadura, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça, meu irmão. Vai ter adversário querendo nos vencer. Precisamos estar fortes na fé, fortes na esperança, fortes na confiança, fortes na caminhada com Deus, levantados para Deus. É hora de nos levantar bem armados e preparados do mundo espiritual. Esse valente vai vencer. E o que acontece, queridos? Outra coisa para pontuar. O mal é expulso daquela pessoa. Só que aí o demônio vai, dá uma voltinha e volta e acha a casa vazia, varrida e adornada. Ou seja, Deus fez uma limpeza, Rosa. Limpou, deixou tudo prontinho. Só que não tinha habitante a casa. Aí o antigo morador, o invasor, vem. Tem ninguém lá dentro. Vai e busca mais 7. E o último estado daquela casa, daquela pessoa, é pior do que o primeiro. Não ande vivendo numa vida vazia. Deus não te chamou para ser vazio. Deus não te chamou para ser meio termo. Deus não te chamou para viver mornidão. Deus não te chamou para hoje amar estar na igreja, amanhã pensar em deixar da igreja. Deus não te chamou para receber certas palavras e outras não. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para que um habitante chamado Jesus Cristo esteja no seu coração e na sua alma. Rabacandaraia. Quando o diabo bater na porta da sua casa, Jesus Cristo vai abrir a porta, ele vai sair correndo. O diabo vai sair correndo. Rabai Comanaia, porque quem está dentro da tua casa venceu o diabo, venceu as obras do diabo, venceu a morte, venceu a enfermidade, venceu a calúnia, venceu a acusação, venceu o pecado, venceu a maldição, venceu as obras contrárias. Ele é vencedor por vencedor. Receba Jesus na tua casa.
E eu digo as palavras de Jesus porque elas são para mim e para você. Não, peraí, não é assim. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não vai adiantar nada eu ter sido amamentado por Maria e ter sido nascido por obra do Espírito Santo. Jesus falando para essa mulher: o que vai adiantar para vocês é se vocês ouvirem e guardarem as minhas palavras. Então não adianta ter Jesus numa parede, num crucifixo, numa cruz. Agora a onda é crente usar cruz. Me conte uma coisa a respeito da cruz. Eu sei que tem teólogos e defensores e acusadores e um punhado de coisas, mas me conte uma coisa: se o seu pai tivesse sido morto por uma facada, você pegaria uma faca pequenininha e depunharia no seu peito? Para lembrar que seu pai morreu naquela facada? Você faria isso? O símbolo para mim do cristianismo é o peixe. Não tem cruz, símbolo de... Na Bíblia Sagrada, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, no madeiro. Cruz é sinônimo de maldição. Agora, um punhado de cruz nos altares, e cruz não sei o que, é uma mistura. Quem já trabalhou com libertação sabe que atrás da cruz tem um demônio chamado Crucitas, que é a loja de trás da cruz. Deus nunca deixou pingente, Deus nunca deixou fetiche, Deus nunca deixou essas coisas para a igreja. Para a igreja Ele deixou a palavra e o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo e tem a palavra, tem tudo. Aleluia. E aí o que mais esse texto está dizendo? A divisão vai acabar com você. Não existe uma casa, por mais estruturada que esteja, que se tiver divisão, permaneça. Ela será destruída. Satanás contra Satanás se destrói. Reino de Deus contra reino de Deus se destrói. Divisão, destruição. Por isso, quando nós falamos aqui na igreja de ter unidade, de ter vida, de vir para a igreja para realmente adorar, de estar no altar realmente para adorar, para dar vida, nós estamos falando de algo precioso demais, porque se nós alcançarmos essa unidade, e Jesus merece, nada vai nos vencer. Mas como é difícil alcançar a unidade, porque a oposição do diabo, talvez uma das mais fortes contra a igreja, é contra a unidade. Aí é um diácono que não acha bom chamar a atenção dele, aí é um obreiro do altar que não acha bom ter chamado a atenção, aí é uma pessoa na igreja que não concorda com as missões, aí é outra pessoa na igreja que não concorda que obreiro usa gravata, aquelas coisas sem... Eu acho que a gente tem que aprender a amar Jesus de todo o coração. Porque quando a gente amar Jesus de todo o coração, qualquer coisa que for dito, que exalta Ele, a gente vai receber na hora. A gente só não recebe porque não ama Jesus de todo o coração. Porque qualquer coisa, vamos cantar um hino aqui só de adoração. Todo mundo vai cantar porque ama Jesus de coração, e o hino é para adorar Ele. Fala, irmão, não concordo com esse hino aqui não, que está depreciando Jesus. Também não concordo não. Todo mundo vai concordar com o que é certo, quando amarmos Jesus de todo o coração. Por isso que o segredo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fique sobre os pés. Olha o que diz Efésios 6, 10 a 13, para encerrarmos. Efésios 6, 10 a 13. Você que não pode ficar sobre os pés, fica tranquilo, não há problema. Estou falando é com os que podem, ok? Quando eu falo. Olha, 6, 10 a 3. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. A palavra cilada aqui de Satanás que ele usa é metodeia. O tó aqui é T-H-O. Metodeia. Artifícios, truque, arte, malandragem. Muitas vezes o inimigo tem colocado igreja contra igreja, obreiro contra obreiro, pai contra filho, filho contra pai, etc. São métodos malignos de destruição. Nossa luta é contra o diabo, contra as suas ciladas, contra as suas armadilhas, e não é contra o nosso irmão. Se você tem um problema com o irmão, vai e se resolva com ele. Peça perdão, abrace o irmão. Você que está em pecado, confessa urgente e hoje. Não deixe o diabo ter êxito na sua vida. Fecha as brechas. Lava-te no sangue de Jesus Cristo, urgente, agora. Limpa-te. Porque uma coisa eu entendo, quando a palavra da verdade é anunciada, nós somos responsáveis pelo que ouvimos. Ai de ti, Corazim. Olha, se lá em Sodoma e Gomorra eles tivessem visto o que vocês estão vendo, ouvido o que vocês estão ouvindo, eles teriam convertido. Ai de ti, o juízo para vocês é maior, porque vocês ouviram e viram. O juízo, segundo a Bíblia, não começa no mundo, começa na casa de Deus. Porque a casa de Deus conhece a verdade. É hora de nos levantarmos para ser quem Deus nos chamou para ser. Isso não é discurso, isso é uma pregação da verdade. É hora de levantarmos para sermos quem Deus nos chamou para ser. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Primeiro eu sou servo, mas eu também sou pastor, mas eu também sou esposo, mas eu também sou irmão, eu também sou amigo. É hora de nos levantar para ser igreja, cumprindo os papéis que Deus nos deu para cumprir. É hora de arrepender das mágoas, dos ódios, das amarguras, dos ressentimentos. É hora de mudar pensamentos e sentimentos. É hora de nos lavar no sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É hora de confissões, é hora de arrependimento, é hora de mudança de atitude. Não interessa o que você passou na sua vida, é hora de você se levantar para o novo de Deus, o novo tempo de Deus. É hora de virar a página, é hora de fechar a porta do passado e olhar para as portas que estão por vir. É hora de ter vida espiritual. É hora de deixar o profissionalismo. É hora de voltar à simplicidade que houve em Cristo. É hora de ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Levanta a sua vigilância. Aleluia. Deus não está dizendo que quer você perfeito agora, nesse exato momento. Ele pode fazer isso conosco, que tomara que faça. Mas Deus está dizendo, a partir de hoje eu quero as mudanças. A partir de hoje eu quero as mudanças. Eu não quero uma profetisa, eu não quero um pregador, eu não quero um cantor, uma cantora, um pastor, uma pastora, um obreiro, uma obreira. Eu quero um servo, uma igreja levantada que eu possa usar. O diabo jamais poderá tocar num crente fiel, num cristão fiel. Mas se abrir brecha, ele pode atingir. Feche as brechas. Curva a sua cabeça. Faça uma reflexão bem feita. Diga para Deus se o seu coração está limpo. Diga para Deus se os seus pensamentos estão limpos. Diga para Deus se as suas mãos estão limpas. Diga para Deus se os seus pés estão limpos. Diga para Deus se a sua alma está limpa. Essa palavra é para mim e para você. Diga para Deus se as suas mãos não estão manchadas.
Diga para Deus se o seu ministério está levantado, se você é uma pessoa ensinável. Diga para Deus se há humildade nesse coração, nesse ministério, nessa vida, nessa chamada, nesta casa, nesse lar. Não vai faltar sangue para purificar de pecado. Não vai faltar sangue para tirar as manchas. Não vai faltar sangue para lavar o espírito, a alma e o corpo. Não vai faltar sangue para nos purificar e justificar. Mas é necessário confissão. É necessário arrependimento. É necessário mudança de mente, mudança de atitude. É necessário. Eu tenho que fazer isso. Se você acha que não pode ficar mais na igreja, nesse culto, que já passou da hora, pode ir, eu compreendo você. Mas eu tenho que fazer isso porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Venha à frente quem quer se revestir de toda a armadura de Deus, se fortalecer no Senhor, fechar todas as brechas e se encher da presença de Deus, e a casa vai ficar cheia. Venha à frente, mas venha rapidinho, são 10 minutinhos. A casa não pode ficar vazia. A casa tem que estar cheia da presença de Deus, e a casa é você. É hora de arrependimento. Aquele dinheiro que você pegou, Deus viu. Como que você quer ser abençoado financeiramente se está pegando dinheiro dos outros? O Espírito Santo nos conhece, nos vê. Deus viu aquela conversa. Ele viu até a maneira irada que você falou. Você está falando é da obra de Deus. Só os que querem ser cheios, vem à frente, por favor. Somente. Chega mais à frente um pouquinho. É hora de fechar as brechas. É hora de se lavar no sangue de Jesus. Fale com Deus, mas fale mesmo. Fale num assunto que precisa falar. Fale sem palavras, se a coisa é difícil de usar palavras, mas fale de tal maneira que a sua mente grite diante de Deus. Eu não sou um Deus morto, eu sou um Deus vivo, diz o Espírito do Senhor. Eu vejo, eu conheço, eu sei. Eu tenho escolhido esta obra para levantá-la e usá-la. Eu irei aos 4 cantos da terra através desta obra, diz o Senhor. Tenho formado homens e mulheres, tenho falado com homens e mulheres, e tenho levantado Rabacuxaraia. Eu tenho dado experiências, eu tenho provado, eu tenho humilhado, eu tenho lançado no chão, e eu tenho levantado do chão, porque eu estou formando homens guerreiros, mulheres guerreiras, diz o Senhor. Eu não admito, diz o Senhor, eu não admito reclamações, murmurações. É tempo de formação, é tempo de ser aprovado. Rabaço que mandaia, abaite camassaia. Eu não tenho tempo, rabacaçaia. Eu estou abreviando o tempo, diz o Senhor. Xarai cabassuya, aramandaracassandarabacassandarabagás. Irabacandarabai, fecha a tua boca e tu verás a ira do teu Deus. Agora abre a tua boca e fala com teu Deus e te arrependes, e tu saberás que eu sou o Senhor, e eu te abençoarei e te levantarei. Xarabacai, Urabacandarabasuracandarabahassuria, Aramacashidarai.
Oh Espírito do Senhor, me convence os meus irmãos, nos convence da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, das direções, dos propósitos, dos planos, dos caminhos. Trabalha, Espírito Santo, trabalha as mudanças, trabalha, Espírito Santo. Trabalha, doce e meigo Espírito do Senhor. Comece a encher a casa, Espírito Santo. Comece a encher essa mulher, este irmão, este homem. Comece a encher este jovem, esta jovem, este adolescente, esta adolescente. Comece a encher essa criança, Senhor. Enche todos nós. O valente não vai roubar, porque o mais valente é o Senhor, e o Senhor está dentro de nós. Rabasto temanaia. Quem habita em nós é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entra, a casa é tua, Senhor. Batiza esse irmão no Espírito Santo. Batiza essa irmã no Espírito Santo. Enche este irmão, enche esta irmã. Enche a igreja da tua glória, Senhor. Esta igreja é para a tua glória. Reveste de poder, de unção e autoridade. Fortaleça no poder e na unção do Senhor, na força do Senhor. Levante as mãos e receba renovo. Receba graça, receba a presença do Espírito, receba o Espírito enchendo a casa, 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 ocupando os pensamentos, ocupando os sentimentos, ocupando a alma, ocupando o passado, ocupando o presente, ocupando o futuro. Ei, receba o Espírito Santo se apoderando de ti, em nome de Jesus. Aita carabachandaraia, Arabacandaraia. Salmo 92:10 se cumpra. Exulta minha força como a força de um boi selvagem. Derrama o teu óleo fresco sobre a minha cabeça. Orabacandarabaia. 1 Samuel 10:6 se cumpra na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e serás transformado no novo homem. Gadácia. Orabacandalabachandaraia. E o Espírito veio e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Recebei o Pentecoste, recebei a graça, recebei o Espírito, recebei a alegria da salvação, recebei o Espírito Santo que nos faz humildes na presença do Senhor. Amigos, irmãos, igreja viva, recebei, recebei, recebei o Espírito Santo.